nos salvar. A boa nova trouxe-nos libertação. A boa nova irmã. Aleluia. Obrigado, Santo. Vamos orar. Deus, nosso Pai que está no céu. Seja honrado e glorificado. Abençoa a sua palavra. Abençoa todo o seu povo. Dê a voz de ouvidos a cada um. Senhor, dirige-nos pelo seu Espírito Santo. Dê-nos a palavra para esta tarde. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Estamos em hora de pé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Queremos ouvir o Evangelho da Boa Nova. Primeiro vamos aprender a dar as ofertas. Depois vamos entrar no outro tema. Vamos concluir no tema da cura. Vamos abrir a escritura da carta de Êxodo. Depois na mesma carta vamos ver o capítulo 22. No versículo 29. No capítulo 26 vamos ler no capítulo 25 vamos ler o versículo 1 e 2,8. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta assada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta assada. 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Linguagem de hoje. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Aleluia! Aqui é assunto para trazer as ofertas, para a preparação dessas ofertas que vai servir ao fim de construir a casa de Deus. Nós prometemos a Deus que queremos construir casa. Com as nossas ofertas vamos dar para construirmos esta casa. Eu quero para ouvir bem. E esta casa que queres construir vai pertencer a quem? E quem é que está pedindo essas ofertas aqui e a mim? Ele é o mesmo. Ele antes pediu o favor dos filhos de Israel. Diz a Moisés para transmitir aos filhos de Israel para prepararem as ofertas para construir o meu santuário. Agora tu, filho angolano, estão a pedir essas ofertas para construir a casa de Deus. Estão a te transmitir dizendo que Deus está a pedir as ofertas para construir a casa dele. A segunda palavra que está aqui: recebereis essas minhas ofertas alçadas a todo homem cujo coração mover voluntariamente, e dele tomareis as minhas ofertas. Aqui temos um Deus que está a falar, esse que conhece os corações de toda a gente. Ele, quando diz a Moisés,
Nanizei wakati kubantu kabanga. Ele sabe bem que no meio do povo que ele criou, Amini que ele usou no bando do campo de lombo kubanga. muitos não têm coração voluntário de dar no momento em que ele está lhes pedindo. Wakati kubantu kabanga zei bayanga kuzolanga shambani. No meio do seu povo que ele criou, ele também conhece os seus que o amam e que vão obedecer a sua voz de bondade. Ele não está pedindo a força. Ah, porque esse gente vai de tudo que está pedindo aqueles que não têm coração voluntário para dar. Porque ele conhece bem os seus corações. Ele está pedindo para aqueles que ele conhece, aqueles que o amam, aqueles que sabem o que Deus fez nas suas almas. E são para esses que ele pediu a Moisés para lhes transmitir para darem. Tu, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de comentar, Deus já sabia o teu coração. Ele sabe que você tem esse tipo de coração, não vai lhe dar. Mas ele também conhece aqueles que têm coração voluntário, que o amam e vão dar. A vontade de dar vem daquelas pessoas que amam a Deus, que conhecem e amam a Deus no seu coração. O amor de dar vem daquelas pessoas que conhecem Deus, que sabem que aquilo que ele conseguiu adquirir, é Deus que lhe abençoou. Aquilo que ele tem vem de Deus, é Deus que lhe abençoou. Então, quando ele vai pedir, ele não vai resistir, ele vai tirar e vai dar. Se tu não és salvo, não vais conseguir dar as ofertas dignas a Deus, porque são aqueles que são salvos no seu coração, é que tem aquela vontade e o amor de dar a Deus, que são filhos de Deus, que são salvos. Eles sabem dar ao seu Deus. Eles não vão perguntar, mas por que eles estão a pedir as ofertas? Não vão dizer a Deus que Deus vai pedir a outros patrocinadores para depois construir casa. Eles não querem ser chamados ingratos. Eles querem retribuir a este Deus que os abençoou primeiro. Na verdade, nunca vais ter coração voluntário para dar a Deus se ainda não és salvo, se ainda não amas a Deus, se ainda não o conheces. Não vais ter aquela alegria de tirar e dar. O pai sabe bem que é o pai que está me pedindo. O filho sabe que é o pai que está me pedindo, então tenho que lhe dar. Ele pede aos seus filhos. Se tu és filho de Deus, vais ter aquela vontade de dar no momento em que ele estiver a pedir. Deus, antes mesmo de falar primeiro a Moisés, ele já sabia que no meio do povo de Israel existe aqueles que não têm aquele coração voluntário de dar. Tu também, antes mesmo de fazer sair as palavras na tua boca acerca da construção, Deus já te conhecia bem antes de tu teres o coração duro, o coração mau. Ele não pede a força para o povo. Ele pede e fala aqueles que ele sabe que tem o coração voluntário para dar.
angalia mwana sana. Porque para um filho de Deus, o dar as ofertas não é uma coisa estranha, porque ele é filho de Deus. Alikupa akaleta milimo Yesu yangu maana shebra ponte bankai lumazulu. Mutula ukai munyango pana. Porque desde que ele acreditou em Jesus Cristo, ele acabou de abrir a sua conta bancária lá no céu para passar a depositar as suas ofertas. Aleni kufuro kupemikayo ni kwenda. Nunca vai perguntar de onde vão as ofertas. Ali Yesu aloko lumatai wababa lubanga badulu mengu mazulu ukono kujitsele. Porque Jesus pregou e ensinou na carta de São Mateus dizendo: ajuntai o vosso tesouro lá no céu, onde não há traça e não há ferrugem. Yani ulonga leo kutakala longa umatai ya kisambu nje kumbe kwa akaikuletuka suranga kikaboba kujamuri mikai. Ele ensinou isso quando ele estava a pregar na carta de São Mateus 6, 19, até lá embaixo você vai ver o que ele recomendou. Ngere ni fulani mikai longa kujamuri Escuta! Yesu peka boba kukwikisi mwana nsangu wake kalonga tabanga ya nduria. Escuta, tu que queres perguntar onde ele vão as ofertas? Escuta o que Jesus disse, o que Jesus disse àquela filha de Deus, e ajuntar o seu tesouro lá no céu. São Mateus capítulo 6, verso 19. Até 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Linguagem de hoje. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiver a sua riqueza, aí estará o coração de vocês. Amém. Amém. Aleluia. Porque muitos têm dúvida e perguntam onde ele vão as ofertas. Aqui Jesus mostrou muito bem que abrir vossas contas bancárias lá no céu, onde não há traça nem a ferrugem. Todas as suas ofertas e contribuições que estás a dar a qualquer tipo de trabalho está sendo depositado na tua conta bancária lá no céu. E se onde estiver o vosso tesouro, ali onde estará os vossos corações. Seja oferta, seja contribuição, seja dízimo, seja contribuição, seja a esmola, qualquer tipo de contribuição que estiver em nome de Deus, está sendo depositado na tua conta bancária lá no céu. Onde estiver o vosso tesouro, onde estará o vosso coração, quer dizer o quê? Aqui no mundo somos como peregrinos. Um dia havemos de deixar este mundo e irmos lá no céu, onde encontraremos o nosso tesouro. Para aqueles que já deixaram este mundo, já foram encontrar aquilo que estamos agora falando aqui. Mas já não podem mais voltar aqui para vir fazer mais alguma coisa. Para aqueles que já foram salvos, são mesmo filhos de Deus. Não vestiu somente o nome de Jesus Cristo como um casaco. Ele, quando está dando a sua oferta, ele está mesmo está dando a Deus com os olhos do Espírito. Ele não está vendo que o pastor não está lhe pedindo. Não está vendo que está dando a um pastor.
Para aqueles que não são filhos de Deus, eles vão murmurando e falando muita coisa acerca das ofertas. Ninguém vai impedir de não dar as ofertas. Porque Deus está pedindo para o seu povo. O seu povo que tem um coração voluntário para lhe dar. Tu podes negar e não dar, mas para aqueles que o amam, eles vão obedecer sim. Vão dar com toda a vontade do coração. Ele tem muitos e muitos filhos que o amam no seu coração, tem um coração voluntário, eles vão lhe dando. Tu que estava pensando que ele não te conhece, ele te conhece e conhece a todos nós. Tu, quando deixares este mundo, irás encontrar essa pregação de hoje. Ninguém vai te dar autorização de voltar aqui para vir alertar os que aqui ficarão. Ninguém pode dizer, deixa eles aí, eles também vão me encontrar aqui um dia. Determina no teu coração que eu nunca vou dar oferta. Também ninguém vai te esforçar. Não sei se Deus te conhece, o que vai falar contigo. Ninguém vai poder impedir de não dar a oferta ao povo de Deus. Não sei, lembra, ainda pensa em algum ingrato. Quando eu não conhecia Jesus Cristo, ainda não tinha entrado na água do batismo, tu davas oferta e dinheiro aí nos paneiros, nos sítios onde você andava. Nem um dia tu reclamaste, será que alguém tu reclamaste? Em toda a tua vida, dava dinheiro nos paneiros, dava na tradição da sua família. Nunca perguntaste, mas por que quer pagar esse dinheiro? Também se viu que deixe, não teve uma vantagem para ti. Mas não tem recompensa. Mas as ofertas que estás a dar a Deus, Deus está dizendo que irás encontrar quando fores lá. Mas aquilo que já deixa os satanás, os chibaneiros e curaneiros, não vai encontrar, não vai receber mais. É aqui onde a diferença das ofertas. Quem é aquele que está a dar e quem está a te pedir? Também ninguém pode pedir de dar. Porque ele que tem todos que o amam de qualidade. O Satanás não pode vencer para pôr impedimento. Ele já foi vencido e eliminado na cruz por Jesus Cristo. Todos, quando Jesus morava por Deus, tem que saber dar as ofertas. Porque ele bem disse que as minhas ofertas conhecem a minha voz. E todos os filhos de Deus conhecem a voz de Jesus Cristo para eles pedir as ofertas. O Filho de Deus, primeiramente, o Espírito de Deus, a alegria está nele. Ele está alegre para dar a oferta ao seu Deus. O Filho de Deus vai cessar de dar as ofertas a Deus só quando ele deixar esse mundo. Todos os salvos conhecem a voz de Jesus Cristo. Não tem para eles nenhum impedimento para não dar a seu Deus. Ele não pode murmurar porque conhece Deus e seu Pai que o salvou. Aleluia! Tomarei essas ofertas alçadas para construir um santuário para mim. Para aqueles que têm vontade no coração para dar, coração voluntário a seu Deus. E deles tomaremos essas ofertas para fazermos o trabalho da igreja.
Aleluia. Atatu imani situa. Kasih mana sambil berkita levando em Cairo, adi di Lugo Biani, Ubana Cairo Brasil. Mesmo a graça terminar na serenificada, o Filho de Deus que é salvo, ele vai continuar sempre a dar as suas ofertas, porque ele já foi determinado por Deus. O Filho dele tem que dar as suas ofertas ao seu Deus. Aqui nós estamos a pedir a força a cada um para dar oferta. Estamos a transmitir-vos a palavra de Deus a vós, filhos de Deus. Deus disse para lhe prepararem ofertas para construir o seu santuário. Porque Ele os conhece bem, Deus que tem coração voluntário para o dar. No momento que estamos a falar, eles estão se preparando, estão preparados para fazer isso, para dar. Conhece bem a voz do seu Senhor. E conhece quem que está despedindo. E também sabe o que eles estão fazendo, que não é uma coisa estranha para eles. O salvo, ele sabe e tem que dar as suas ofertas a Deus. Mas aquele que não é salvo, ele vai dar as suas ofertas nos quimandeiros, nos curandeiros, ali nos mágicos, ele dá cabrito e não sei o que, cortar sangue, tudo aí na tradição da sua família. Quando não eras ainda salvo, gastavas o teu dinheiro, beber bebidas alcoólicas, fumar e fazer tanta coisa. Mas nunca se perguntaste por que cada casa sempre o teu dinheiro assim nesses caminhos. Não recebeste nenhum benefício. E nem um dia tu murmuraste a dizer, mas Satanás, por que como o nome já está gastando a bebida, no álcool, no cigarro e faz os caminhos? Mas agora já foste lavada pelo sangue do Filho de Deus. E ainda Deus aí ele perguntar, por que todos se oferta? E o dinheiro que você gastou nos curandeiros, nos quimandeiros, nas bebidas alcoólicas, nos cigarros, que você dava, alguma vez perguntaste? Para aqueles que não conhecem Deus, até hoje continua a dar as suas ofertas. Nos pagam, nos quimandeiros, que é o Satanás. Para aqueles que foram salvos, eles sabem e estão dando as suas ofertas a Deus, até hoje continuam a dar. Agora não pertence à família dos pagãos, não pertence também à família dos cristãos. Onde estás agora? Porque o Satanás, como chave, cada da pessoa não vai deixar de dar as ofertas a Jesus. Só aqueles que têm Jesus no seu coração já estão salvos e conhecem a sua voz. São esses que dão as ofertas a Deus. Quando nós pagamos, Deus não nos pedia ofertas. Tu davas ao Satanás que era naquela altura como teu Deus. Mas no momento que já foste salvo, e ele está te falando, abre a tua conta lá no céu, ajuntai-te lá o teu tesouro das tuas ofertas. Porque tu não permanecerás eternamente neste mundo, mas irás no céu. E irás encontrar aquilo que estás a dar. Aleluia. Fala ao teu irmão, Deus não está nos pedindo a força. Ele não está nos pedindo essa oferta à força. Não é como tu e eu estamos a pensar. Agora li muito bem. Eu ouvi muito bem. Para aqueles que têm coração voluntário, então dele tomarei as minhas ofertas. Para edificar templo para mim.
Murmurares como não, dares como não, está-se a fazer sofrer só em vão, porque ele está a pedir e está a falar para aqueles que o amam, ele é coração voluntário. E Satanás não tem poder de pôr impedimento aos filhos de Deus para não dar, porque já foram salvos. E tem a alegria do Espírito Santo dentro dele, e tem o amor de Deus dentro deles. Eles vão ajudar esse seu Deus. Vamos fazer, nunca poderás enganar uma pessoa assim. Porque ele está salvo e sabe do que ele está fazendo. Ele está vendo Jesus está falando para ele. Ele não está dando pastor. Amém. Leia o capítulo 22, versículo 29. Escuta. Ali no Êxodo do Estado. Êxodo capítulo 22, verso 29. As tuas primícias e os teus editores não retenderá. O primogênito de teus filhos me dará. Linguagem de hoje. Traga-me no tempo certo as ofertas cereais e de azeite. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais e vinho de azeite. Agora, Quando ele precisar, no momento que Deus quer. tempo certo é que agora, Vamos repetir. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Agora não dizeste não, não vou levar as ofertas agora. Só chama para pedir, só chama para falar. Eu não vou dar agora. E ele está falando para os filhos de Deus, não retarda para dar as suas ofertas. No momento ele está ouvindo, está dando uma vez. Quando estão repetindo, ele está dando uma vez. Lê mais o mesmo versículo. Linguagem de hoje. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Todo mundo está adquirindo no teu trabalho manual. Não retarda, vai rápido e pegar. Quando ele está pedindo. Será que o filho dele tem que ser duro, Agário? Não. Como é que ele consegue? No tempo certo. No tempo certo ele tem que fazer o quê? E por que você não retardar para dar o teu Deus? Ele já te abençoou. No teu trabalho manual. Dá no tempo certo. Os que já foram salvos não têm corações duros, mas eles têm as mãos leves. Ele não retarda ao dar. Hoje está sabendo um assunto difícil, não vai pegar uma pessoa que não pedir a força. Levanta o som do português, por favor. Quando deixares este mundo, vai ser tarde uma hora. Não vais ter mais oportunidade de voltar para vir fazer outra coisa boa. Não seja coração duro ou as mãos duras. Aqueles são Satanás que pode ser assim. Esse que não deixa e não gosta dos filhos de Deus, não oferta ao seu Deus. Mudamos o fundo. In the proper time. Mukindana, rada. Agora estamos no tempo certo. Deus está pedindo para nós construirmos na sua casa. Olha, você quer ser abençoado? A Deus? Então, no teu trabalho manual, saiba dar a Deus. Daí será
na longo punzano kabana meshi mtipende zai nani wetu lo ngeke kungu shuna kala ibuku mtima yobo yukula yobo manga mbana Na verdade, você pediu a Deus para te abrir os olhos espirituais, tu verás que nunca na tua vida um dia murmurarás, ou então vais comentar para que vas acerca das suas ofertas e dos seus dízimos. Não vais ter alegria de dar toda hora. Pastor evangelista, eu como witness, what is sacred da comunidade, que sabe como vale ser. Tu, pastor cristão evangelista, que estás a brincar acerca das ofertas. O que é que Deus falou para os filhos de Israel? Ele não muda, até neste tempo ele é o mesmo. É ele que está a pedir. Tu, pastor evangelista que és mau, lá na tua paróquia, não levantaste com alegria, não levantaste com o Espírito Santo, não levantaste com a fé, não sabes a quem que tu queres falar. Você ele vai dizer, a direção acendida está nos pedindo muito dinheiro, na direção nos venderam circular para dar xixi aqui. Não que tiver aí, não vai cair aquele só que caiu. Mas como? Quem é você? Como é que fez isso infiltrar esse trabalho? Eu fui posto para falar para o povo, não posso ser contra. Aquilo que ele está falando comigo, eu tenho que transmitir ao povo. Aquele que tem ouvido, nem ouça. Aquele que não tem ouvido, problema dele. Muitos seres de Deus agora não sabem como falar ao seu povo, para o povo falar, para dar a Deus. Eles assistem contra quando Deus pede ao povo. Não há nenhum trabalho que estamos a fazer para Deus que não tenha recompensa. Você que está perguntando onde é que vão as ofertas. Se te disser que vão te chamar agora que para ir lá, para ir ver onde vai as ofertas, vai aceitar ir. Ainda não chegou o teu dia. Se te chamaram hoje para ir ver as ofertas, você vai aceitar ir. Você só está vendo o homem. Só está vendo o homem. Está combatendo contra o homem. É porque és cego. Se tivesse olhos abertos espiritualmente, nem podias tentar fazer isso. Não podes combater, não pode ser contra nada. Havia um profeta em cima do cavalo. Estava lá em cima do cavalo. Agora entraram no caminho estreito. Aí Deus enviou o seu anjo ali. Foi impedir a continuação da sua marcha. O profeta não sabia qual é o mal. Mas Deus que não queria que ele continuasse. E Deus foi lhe meter um anjo que se meteu à frente do cavalo. Aqui o cavalo não pode passar. Caminho proibido. Ele começou a